Você sabe o que pode anular a sua redação do Enem? Muita coisa que pode anular a sua redação não está descrita no manual do candidato. O manual do candidato do Enem, que o Enem distribui, né, e que todo mundo que se inscreveu pode ler para conhecer as regras. Tem muita coisa que anula a redação do Enem que não está detalhada nesse manual. E é por isso que a gente trouxe uma professora de português, literatura, credenciada pelo Enem, fez o curso que forma os corretores da redação do Enem, a banca corretora da redação do Enem, é a Bruna Paiva, que trabalha com a gente aqui no Redação Profissional, e eu trouxe ela para contar para você as orientações que a banca corretora recebe do Enem e seguem. Tem muito mais detalhes do que você pode imaginar. Dá só uma olhada. Você sabe o que pode anular a sua redação do Enem? Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre os casos que anulam, que dão nota 0 na redação do Enem. O que você não deve fazer de jeito nenhum no Enem. Nunca, jamais, em tempo algum. O treinamento para corretores da redação do Enem lista algumas situações que podem levar à anulação da prova de redação. A primeira delas são as chamadas formas elementares de anulação. Nada mais é do que o descumprimento de orientações elementares da prova. E o que entra aí? Prova assinada. Nunca assine sua prova. Você vai colocar o seu nome no lugar que está escrito. Coloque seu nome aqui. Dentro do texto, nas linhas da folha de redação, nunca coloque o seu nome. Não se identifique de maneira nenhuma. Não se identifique. Porque se você colocar o seu nome ali, mesmo que seja uma abreviatura, vai anular a sua prova. Desenhos. Nunca faça desenhos na sua folha de redação, ainda que seja um emoji. No curso de preparação para corretores do Enem, a gente vê vários casos. Um dos casos que eu lembro que eu vi foi um menino que colocou um emoji no meio da redação. Sabe-se lá por quê? Porque ele queria dar mais ênfase no que ele estava falando. Ele botou uma carinha triste. Anula a redação inteira. Então não faz isso, não desenha nada na sua redação. Não faz um emoji, não faz um coração, não risca, não desenha na linha, não desenha nos números da margem, não mexa na folha da redação. Não faça desenhos. Números isolados no texto, seja cálculo, seja um número solto no meio do texto que não faça parte de nada do que você está falando, anula a sua redação. Sinais gráficos sem função. Todo sinal gráfico, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos de reticências, tudo tem que ter uma função no texto, tem que estar exercendo função no texto. Se estiver perdido pelo texto, sem função nenhuma, pode ser interpretado como uma comunicação com o corretor, uma tentativa de identificação da prova e, por isso, anula a sua redação. Textos escritos em língua estrangeira. Não escreva sua redação em inglês, não escreva sua redação em francês querendo mostrar que você sabe outra língua. Você vai anular a sua redação e vai tirar um belo 0 nessa prova. Textos ilegíveis. Se sua letra é de médico, se você escreve e ninguém entende nada, procure trabalhar isso, porque se ninguém entender nada na redação do Enem, a sua redação vai ser anulada. Cópia. Cópia dos textos motivadores, cópia dos textos da prova. Cópia anula sua redação no seguinte caso. A redação só é válida se houver 7 linhas de autoria própria. Ou seja, 7 linhas escritas por você, pelo candidato. Se tem cópia ali no meio, todo esse trecho de cópia vai ser desconsiderado da contagem de linhas. Portanto, se você tem tanta cópia no seu texto que no final acaba que só tem 6 linhas de autoria própria, o seu texto vai ser anulado. Fuga ao tema. Isso todo mundo já ouviu falar que anula a redação. Mas o que é essa fuga ao tema? A fuga ao tema que anula a redação é quando você escreve uma redação que não toca nem sequer e mais remotamente no assunto do tema. O tema geralmente tem 2 núcleos. Se você focar só em um, você ainda está dentro do assunto. Então, sua redação não vai ser anulada. Agora, se você começa a escrever um negócio que não tem nada a ver com o que está sendo proposto, aí sua redação é anulada e você tira 0. Não atendimento ao tipo textual. O tipo textual do Enem é dissertativo argumentativo. Se você escrever um conto, se você escrever um poema, se você escrever uma carta, sua redação vai ser anulada.
Não adianta querer, eu quero falar, abordar esse tema por meio de uma história que eu vou inventar porque eu escrevo muito bem. Você vai ter sua redação anulada. Ainda que a história que você esteja contando esteja dentro do tema. O tipo textual do Enem é o tipo dissertativo argumentativo. Qualquer coisa fora disso é anulado. E aí vem o que o Enem chama de parte desconectada. Você provavelmente lembra daquele caso da receita de miojo no Enem. Naquela época não tinha isso de parte desconectada. E aquele texto foi corrigido normalmente com aquela parte desconsiderada e tirou até uma nota boa. O que acontece hoje é que qualquer tipo de zombaria contra a seriedade do Exame Nacional do Ensino Médio causa a anulação da sua prova. Portanto, palavras soltas, coisas que não têm o menor sentido ali no meio, uma receita de miojo, uma mensagem política, uma mensagem religiosa, um bilhete para o corretor. Não escreva jamais um bilhete para o corretor. Qualquer tipo de comunicação com o corretor vai gerar anulação da sua prova. Lá no curso do Enem a gente via muita gente que colocava um recadinho para o corretor no final da prova. Um recadinho de Deus abençoe o seu dia, querido corretor. Isso anula a sua redação. Não faça isso. Deseja que Deus abençoe o dia do corretor no seu coração. E apenas não coloca isso no texto. Zombaria, ofensa, palavrão solto no texto. Tudo isso anula a sua redação. Então é isso, galera. Essas são as formas de você anular a sua redação no Enem. Fujam de tudo isso para não correr risco.